Meus irmãos, nós havíamos proposto para estes domingos de setembro falarmos aqui a respeito dos assuntos da alma, naquilo que denominamos de clínica da alma. Na última segunda-feira, após o almoço, eu perdi completamente a voz, fiquei terça-feira praticamente sem falar, e na terça e na quarta eu fui submetido a sessões de terapia magnética com uma fonoaudióloga de nossa cidade. E, pelo compromisso assumido, viajei na quinta-feira para ministrar na cidade de Juruena, no estado do Mato Grosso. Ministrei quinta-noite, com muita dificuldade. Ministrei sexta-noite, com bastante dificuldade. E ontem à tarde, como num passe de mágica, a voz abriu e eu consegui ministrar ontem à noite a última mensagem. Para não escorregar e abusar da sorte, eu vou pedir de vocês a compreensão de não ministrar esta noite. Deus tem dado a esta casa muitos obreiros, e Deus tem dado para nós preciosos talentos. Ontem à noite mesmo eu liguei para este obreiro, eu comuniquei com ele, para que ele estivesse preparado. Eu creio no ministério deste rapaz desde que ele era solteiro, quando eu aqui congreguei, e vi o seu destaque, e acredito piamente que Deus tem coisas extraordinárias para ele. Hoje ele é casado, é diácono da nossa igreja, e vai ministrar a palavra de Deus aos nossos corações esta noite. E eu estou certo que o Espírito Santo vai usá-lo aqui poderosamente. Diácono irmão Hilton Virtuoso, o tempo para você ministrar a palavra de Deus esta noite aos nossos corações, e a igreja vai abrir os corações para receber o que Deus tem aos nossos corações. Quem confirma o que acabei de dizer? Deus abençoe. Meus irmãos, com muita alegria eu vos saúdo com a paz do Senhor. Enquanto os irmãos procuram ir na Bíblia, no Evangelho de Mateus, no seu capítulo de número 8, e o versículo de número 23, nós vamos fazer duas leituras. Primeiro, no capítulo 8 de Mateus, versículo 23 até o 27, e posteriormente no capítulo 14 do mesmo livro, do seu versículo 22 ao 32. Enquanto os irmãos procuram, gostaria de externar a Deus toda a minha gratidão e o meu louvor por esta oportunidade, pela confiança do nosso pastor presidente, a qual eu vou me ater aqui a não explanar tantos elogios, mas já disse a ele no privado, e já há algum tempo, desde quando ele vem ministrar, ele é um referencial para o meu ministério, para a minha vida, assim como tantos outros jovens e pregadores que naquela época iniciavam, pastor, tendo o senhor como referencial, e não deixou de ter. Então louvo a Deus pela tua vida, pela vida do senhor, família, e agradeço a Deus por essa oportunidade, pelo ministério, por cada obreiro que está aqui à minha retaguarda, que com certeza tem muito mais capacitados aqui, mas eu creio que Deus usa cada um de uma forma individual, de uma forma especial, e cada um de nós aqui somos vasos na mão de Deus para ser usado. Amém? Agradecer a Deus também pela vida da minha família, minha esposa e meu filho, que são a minha base, o meu sustento, que me dão força para estar aqui vencendo. Deus me deu 2 presentes. Amém? Os irmãos encontraram?
Mateus capítulo 8, versículo 23, diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? No mesmo livro, capítulo 14 e o versículo 22. Está escrito: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Podeis tomar assento no nome de Jesus. Meus irmãos, quando o pastor me ligou, mandou mensagem, fiquei preocupado, logicamente, dado o tamanho da responsabilidade. E diante da responsabilidade de tentar trazer aos irmãos e à igreja, aos amigos que aqui estão e os que nos acompanham pelas redes sociais, a continuação, ou pelo menos a tentativa dela, de falar dos traumas que muitas vezes envolve a nossa vida, na nossa caminhada cristã, seja ela na vida profissional, seja ela na vida ministerial, em qualquer área que seja da nossa vida. E eu me deparei com esses dois textos, que nós acabamos de ler, textos estes, conhecidíssimos, lido, estudado, dispensa-se aqui comentários, muito fácil de entender. Mas eu fui buscar e pude perceber o quão Jesus é pedagógico, o quanto Jesus se preocupa com os seus. E o texto que nós lemos no capítulo de número 8, revela-nos um fato interessante, que é essa tempestade. E o texto diz que Jesus estava no barco, e se levanta uma tempestade, e ele estava dormindo. E é interessante que Jesus estava dormindo no meio de uma tempestade, enquanto os discípulos estavam desesperados, estavam numa situação em que presenciariam ali o seu fim, o fim dos seus ministérios, o fim da sua chamada, e de tudo aquilo que eles viram nos capítulos anteriores Jesus fazendo.
Em todos os outros capítulos anteriores, que sucedem o capítulo 8 também, nós vamos observar Jesus intimamente ligado aos discípulos. Eles presenciaram os milagres de Jesus, eles presenciaram o ministério eficaz de Jesus, eles presenciaram tudo aquilo que Jesus fazia no caminho aonde eles chegavam. E no capítulo de número 8, o texto diz que Jesus estava no barco. Jesus estava no barco. Mas o fato de Jesus estar no barco não impediu, não foi o suficiente, pode-se assim dizer, para que a tempestade se levantasse. E estes discípulos agora estão numa situação em que estão com Jesus, mas a tempestade se levantou. E é interessante observarmos que o mestre ali estava dormindo, como eu já disse. Mas ele não deixou de cuidar um só segundo dos seus discípulos. O fato de Jesus estar dormindo não quer dizer que ele estava desatento o que estava acontecendo no barco, o que estava acontecendo com os discípulos e o que estava acontecendo no mar. O fato do mar estar agitado, o fato dos discípulos estarem desesperados, não fez com que Jesus ficasse dormindo. Pois bem, quando chegamos no capítulo 14, nós vamos observar algo totalmente contrário daquilo que os discípulos até então vivenciaram, que era Jesus presente na sua vida, na vida deles, presente, porque o texto do capítulo 8 vai dizer que Jesus estava no barco. E aí quando chegamos no capítulo 14, versículo 22, do Evangelho de Mateus, nós vamos observar que Jesus agora manda os discípulos irem a outra banda, porque aquela primeira tempestade com certeza marcou a vida daqueles discípulos. O que eu quero dizer para alguns aqui, tem gente que está aqui nessa noite, que passou pela primeira tempestade, que passou pelo primeiro vendaval, que passou a dificuldade com Jesus no barco, mas nessa noite Ele me trouxe aqui, trouxe a você, para explicar para você, que Ele também estará com você, fora do barco, fora do barco. E o fato de você vencer a primeira tempestade não te dá força, experiência suficiente para vencer as demais. É por isso que Jesus agora trata com os discípulos desta forma: ora, vocês pegam um barco aí e vai a outra banda. Pode ir que daqui a pouco eu estou chegando. Primeiro vem a promessa. Primeiro vem a promessa. Primeiro chega a promessa. Em seguida chega a tempestade. Mas em terceiro chega a bonança. Chega a vitória. Porque com Jesus no barco ou fora dele, algo é certo: a tempestade vai ser controlada na tua vida. A tempestade chegou na vida de alguém. Você está com um barco no meio do mar. Alguns aqui estão passando pela primeira tempestade, Jesus está com ele. Mas tem alguns aqui que Jesus já mandou ele ir mar adentro. E é interessante observarmos que quando Jesus manda os discípulos adentrarem o mar, eles estão por certo perplexos, confusos, porque até então eles não saíram
Eles não caminhavam, eles não iam para lugar nenhum sem a presença de Jesus. E aí eu posso imaginar um discípulo olhando para o outro e falando: mas como é que é o negócio? Ele não vai com a gente. Ô Pedro, o que você acha disso aí? Naquela outra tempestade ele estava com a gente, estava perto, era fácil, era só acordar ele. E agora? Imagino eu, não está escrito. Quem sabe ali a ansiedade toma o coração dos discípulos, o desespero. Isso não é expresso, imagino eu. Porque uma coisa é você estar com Jesus no barco, outra coisa é você entrar ao mar adentro sem Jesus. E tem gente aqui querendo entrar em qualquer lugar sem Jesus. Está querendo andar sem Jesus, não vai dar certo, o barco não vai para frente. Mas nessa noite tem alguém aqui que entrou nessa noite dizendo: Jesus, eu deixo o Senhor entrar no meu barco, eu deixo o Senhor entrar na minha vida, eu deixo o Senhor entrar no meu casamento, eu deixo o Senhor entrar nos meus negócios, eu permito que o Senhor adentre no meu coração e retire a tristeza, e retire a angústia, e retire a depressão, e retire a ansiedade. Porque se a presença de Jesus está, a diferença é notória. E os discípulos ficam perplexos, por certo. Isso não vai dar certo não. Se ele estava com a gente, deu certo. E esse negócio de sair para mar adentro, isso não vai dar certo. E alguns relatos daqueles que visitaram o mar da Galileia sabem que a margem é uma margem tranquila de navegação. Não sopra vento, tudo é tranquilo. E os discípulos, como conheciam a região, que eram pescadores, vão observar o mandamento de Jesus para ir para dentro. Porque exatamente no meio do mar, o vento é forte, e o texto vai dizer que o vento era contrário. Mas existe um segredo de Jesus aqui nessa noite para você, que no meio do mar, a única alternativa que você tem, não é retroceder, não é voltar. A única alternativa quando você está no meio, é você continuar navegando. Se você chegou aqui no meio, a única alternativa que Ele te dá é: continue, avance, vá para frente, não pare. Você já saiu da praia, você já saiu da mornidão, você já saiu da calmaria, você chegou no meio. Tem tempestade? Tem, mas entenda uma coisa: eu estou de longe te observando, eu estou de longe te vendo, e se eu estou te vendo, você não está abandonado. Por mais que você pense que não está vendo Jesus, não é porque você está vendo que você não está sendo observado. Ei, Jesus está observando você no meio do mar. Ele observa a tua navegação. E quem confirma nessa noite que entregou o seu barco e está no meio da caminhada e que não vai retroceder, levanta a sua mão e diga: eu não vou retroceder, porque maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. É verdade, no meio as coisas começam a ir não conforme aquilo que nós planejamos, é verdade. Assim funciona em qualquer coisa, em qualquer área da nossa vida. No início de tudo, muitas vezes vai tudo bem. O início do ministério é uma maravilha, as coisas parecem estar indo tudo bem. Os discípulos viram a multiplicação dos pães, do peixe, eles viram tudo isso daí. No começo tudo é maravilha.
O que dirá um maratonista que tem um percurso enorme para percorrer? A saída é empolgante, é envolvente, você até consegue correr, o cansaço parece que não chega, você parece que tem força para andar o dobro daquilo que foi proposto, mas quando chega no meio, quando chega na metade, quando chega no meio, as coisas começam a sair do controle. Essa era a sensação que os discípulos tinham. Eles já andaram cerca de 6 quilômetros. E pelo tempo que eles saíram, eles devem que estavam pensando, olha, Jesus já deve estar chegando. Mas aí a pedagogia dele é diferente. Jesus, com esse intento, ele queria curar trauma da tempestade na vida dos discípulos. Eles passaram a primeira tempestade, mas não foi o suficiente ainda para eles criarem raiz. Eles até tinham história, mas além da história, eles precisam acumular experiência. É por isso que você sofre tanto, é por isso que eu sofro tanto, é por isso que muitas coisas não dão certo na nossa vida, é por isso que muito projeto que nós iniciamos não dá certo. É por isso que quando você avança, chega no meio, as coisas parecem que estão voltando. Sabe o que é? É Ele te dando experiência, é Ele te dando capacidade, é Ele fortalecendo a sua fé, é Ele dizendo para você, olha, por mais que você já tenha percorrido um pedaço, ainda falta muito para você chegar, e você só vai chegar se eu estiver contigo. Tem gente aqui que abandonou Jesus, tem gente aqui que desviou dos caminhos, mas nessa noite Ele está dizendo, ei, você chegou no meio, você chegou na tempestade, mas chegou alguém aqui para dizer para você, que Ele pode te colocar novamente e te ajudar a atravessar este mar, mas vai depender daquilo que você nessa noite vai expressar no seu coração e dizer, Senhor, eu não quis me afastar da tua presença, Senhor, eu não quis cometer aquele pecado, Senhor, eu não quis fazer isso ou fazer aquilo, mas deixa eu te dizer, mesmo que você chegou no meio, mesmo que você parou no meio, Deus vai novamente te dar força, te dar graça, te revestir da unção. Novamente Ele vai renovar você no Espírito Santo. Ele vai te dar graça, sabe por quê? Ele não opera no meio somente, mas Ele opera no começo. E Ele também é o Deus do fim. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. Recachão de Calabahai. Bendito é o nome do Senhor. E é interessante que o texto vai dizer, já no capítulo 14, que ele chega na 4ª vigília. Jesus sabia aonde eles estavam, senão ele não teria ido até eles. Sabe o que eu entendo? Jesus sabe exatamente aonde você está neste momento. Ele sabe exatamente aonde você parou. E na 4ª vigília, que é entre 3 e 6 da manhã, ele chega. E os discípulos espantados, achando que é um fantasma, ficam com medo. E a pergunta que não quer calar é, ele não poderia vir na primeira vigília, que é das 18 às 21, ou na segunda das 21 às 0h? Por que ele veio na 4ª vigília? Por que ele não poderia vir antes? Sabe o que eu aprendo?
que nem tudo é da nossa forma, nem tudo é do jeito que pensamos. Queremos condicionar o milagre de Deus da forma que queremos para a nossa vida. Queremos canalizar o objetivo de Deus para a nossa vida conforme os nossos dutos. Mas deixa eu dizer para você, é na quarta vigília que Ele chega na minha e na tua vida. É na última hora, é na hora que o médico dá a sentença, é na hora em que o advogado fala acabou os recursos, é na hora em que muitas vezes você pensa acabou, mas na verdade é a quarta vigília que Ele chega na sua vida. O milagre dele não está condicionado à nossa vontade, o nosso querer. O tempo parece que está demorando porque Ele está criando em ti raiz, força, experiência, maturidade. Ele está criando em você um sentimento de dependência, um sentimento de espera, de experiência. E você não pode antecipar o tempo dele, porque Ele controla o tempo. Ele é o dono do tempo, e o dono do tempo é o dono da tua vida e da minha vida. E se Ele é o dono da tua vida e da minha vida, Ele é o dono do barco, Ele é o dono do mar, Ele é o dono do vento, Ele é o dono de tudo. Ele é o dono da tua família, Ele é o dono do teu ministério, Ele é o dono da tua família, Ele é o dono do teu filho, Ele é o dono da tua empresa, Ele é o dono do teu cargo. E tudo, exatamente, exclusivamente tudo, está no controle dEle. Ele vai chegar, Ele vai chegar, Ele vai chegar, Ele vai chegar. Está chegando para alguém aqui nesta noite. A quarta vigília não quer dizer que Ele chegou tarde, mas sim que Ele chegou na hora exata. O tempo para um não é o mesmo para outro. Se chegou a vitória do teu irmão do teu lado, vai agradecendo a Deus pela vitória do teu irmão. Vai tirando do coração sentimento de inveja. Vai tirando do coração sentimento de contenda. Vai tirando do coração um sentimento de derrubar. Vai tirando do coração o desejo de ver alguém caindo. Que quando você faz isso, enquanto você se alegra com a vitória do outro, Deus no tempo certo, no tempo que Ele projetou para a tua vida, chega para você também. Mas depende daquilo que você está plantando, está colhendo e está colocando nas mãos de Deus. Depende da forma em que você tem se posicionado na presença de Deus. O que é interessante é que todos os discípulos estavam na mesma condição. Não tinha queridinho, não tinha favoritismo, não tinha um privilegiado no barco, mas sim existia discípulos que de forma única experimentaram o agir de Jesus. O que eu quero dizer para você nessa noite: a tua luta é a minha luta, o teu deserto é o meu deserto, o teu sucesso é o meu sucesso, aquilo que você está projetando também eu estou junto com você. Aqui não há espaço para individualismo, não há espaço para separação. O barco nos coloca em unidade, e Jesus nessa noite te diz e me diz: coloca-se dentro do barco,
Entra dentro do barco da unidade, que você vai ver as coisas começar a acontecer. Pare de ficar contra o ministério da igreja. Pare de ficar contra o ministério do pastor. Pare de ficar colocando empecilho em tudo. Você acha que Deus não está olhando isso? Você acha que Deus não está observando? Mas a partir do momento em que a igreja, quando eu e você se colocar na verdade, na posição de vaso, na posição de obediência, Deus vai mudar a minha e a sua história. Deus muda a história desta igreja. Deus muda a história de Cacoal. Deus muda a história de Rondônia. Deus muda a história do Brasil. Deus muda a situação do STF. Deus muda a situação da presidência da República. Deus muda a situação que chegou na tua casa e você acha que não dá certo, mas a partir de hoje essa igreja vai andar em unidade. Uracachon de Calabacai. Deus coloca nessa noite a palavra unidade na tua boca, e você vai entender que quando você está no barco, quando você está na mesma tempestade, Ele não tem favoritismo, Ele não tem escolhido, Ele não tem melhor do que ninguém. Então se coloque na presença dEle nessa noite e diz: eu estou no barco, e desse barco nós vamos juntos atravessar. O arrebatamento vai ser universal, com exceção dos que morreram primeiro, mas nós vamos subir junto. Deus está curando o trauma de alguém aqui que está se afastando de todos e todo mundo. Deus está tratando do trauma de alguém aqui que até venceu a primeira tempestade com Jesus, mas na segunda tempestade se afastou da presença dEle, e agora ele não está andando mais. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o mesmo Jesus que estava com você no passado é o mesmo Jesus que estará com você a partir de hoje, se você novamente entregar a sua vida, entregar a sua vida a Ele nessa noite. Uracachon de Calabai. Para de querer pular do barco. Para de querer pular do barco sozinho. É juntos no barco, é no meio da tempestade mesmo. É no meio dos ventos contrários mesmo. É no meio de tudo isso que Ele nos ensina que verdadeiramente Ele é aquele que nos ajunta numa situação e nos faz entender que precisamos um do outro. Tem pessoas aqui que se afastaram da igreja, pessoas que estão me ouvindo pelas redes, que deixaram somente nós dentro do barco, estão fora. Eu não sei por qual motivo. Talvez seja a dificuldade de relacionamento. Tem pessoas que, por algum motivo, se afastaram da igreja, se afastaram do barco, por alguma intriga, por alguma revanche, por alguma coisa mesquinha, fútil. Quantos são aqueles que têm abandonado a presença de Jesus por causa de pessoas? Mas pessoas que estão traumatizadas, estão angustiadas, estão com o coração quebrantado, estão com o coração triste por causa de pessoas. Uracachon de Calabai. Mas deixa eu te dar uma notícia nessa noite. Aquele que não te magoa, aquele que não te traz decepção, aquele que verdadeiramente cuida de você,
e até hoje tem cuidado de ti, tem te dado livramento de morte, tem tirado você das setas do adversário, tem preservado a tua vida, tem colocado você em caminhos que muitas vezes você não entende. Aquele que na verdade é o dono desta igreja diz para alguém aqui nessa noite: meu filho, minha filha, não são as pessoas que farão você desviar, não são os projetos frustrados que farão você sair da minha presença, porque hoje eu chego com alento para a tua alma, eu chego hoje com alento para o teu coração, e novamente te digo: entra no barco, vem junto de novo, vem junto novamente, entra no barco. Tem gente que já começou a entrar no barco, tem gente que já entendeu que a tempestade é melhor quando a gente passa junto, tem gente que já está entendendo que com Jesus ou Jesus distante, a melhor coisa é estar dentro do barco, porque mesmo distante, Ele está te observando, Ele está me observando, e está dizendo para você: não saia, não saia, não retroceda, permaneça, porque no meio eu opero um milagre, eu opero um milagre na sua vida. Para nós encerrarmos, a mensagem tomou outro rumo aqui. Eu destaco 3 atitudes de Pedro, para nós encerrarmos, que fez com que ele vencesse o trauma da primeira tempestade. Vencendo o trauma da primeira tempestade. O que Pedro fez primeiro? Pedro desceu do barco. Quando ele desce do barco, Pedro estava dizendo: olha, eu estou saindo desse comodismo, eu estou saindo daquilo que me traz segurança. Quando Pedro desce do barco, ele estava dizendo: olha, o barco é muito bom, mas tem alguém ali que está me chamando que é muito melhor do que o barco. Sabe de uma coisa? Eu vou passar a tempestade com ele, eu vou passar essa tribulação com ele. Tem gente que já entendeu que passar a tempestade com ele é melhor do que estar dentro do barco. Quando ele desce do barco, ele estava dizendo: Senhor, eu reconheço que os meus recursos não são suficientes, mas que em Ti eu tenho a garantia de que mesmo na tempestade eu estou bem seguro, eu estou bem guardado, e se o Senhor estiver me chamando, eu vou, mesmo que a tempestade está bramando, mesmo que a tempestade está levantada, mas eu vou descer, sair, vou me humilhar, porque na Tua presença diante de Ti é melhor do que dentro do barco da falsa segurança, do barco do comodismo, do barco daquilo que tem te afastado da presença de Deus. Tem gente aqui saindo do barco da depressão, tem gente aqui saindo do barco da prostituição, tem gente saindo do barco da idolatria, da fornicação, tem gente saindo aqui do barco daquilo que não tem agradado a presença de Deus, e sai desse barco. O Espírito Santo nessa noite me induz a dizer: saia desse barco, saia desta vida pregressa, saia dessa vida de pecado, saia dessa vida que não tem se agradado, Deus não tem se agradado. Saia desse barco em nome de Jesus Cristo. Barco da humilhação, desça do barco. A segunda atitude de Pedro, que fez com que ele fosse curado do trauma da tempestade, da primeira tempestade, Pedro e os demais discípulos, é que ele andou. Quando ele anda, é sinal de confiança.
Tem gente que saiu de casa preocupado com quem ia cantar, com quem ia pregar, preocupado com aquela dívida do amanhã. Tem gente aqui que está sofrendo antecipadamente coisas que estão sob o controle de Deus. Nesta noite Ele está curando o teu trauma da ansiedade. Deus está curando o trauma da ansiedade de alguém. Deus está curando o trauma de alguém aqui, da falta de confiança. Mas Pedro está descendo do barco, e a partir do momento em que ele está descendo do barco, ele está começando a andar. Sabe o que é isso? Senhor, eu estou confiando em Ti. Eu sei que o Senhor não vai deixar me afundar. Tem gente aqui que começou a andar. Tem gente que saiu de casa dizendo quem vai pregar, quem vai cantar. Deixa eu dizer, quem chegou aqui na verdade está dizendo para você: não importa quem esteja no culto, mas importa que eu esteja aqui. Importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele apareça e que eu desapareça. Mas nessa noite comece a andar, comece a dar o primeiro passo. E o primeiro passo nessa noite diz para você nessa noite: abra o coração, deixa Ele entrar na sua vida, que essa situação muda hoje. O trauma cai hoje, a depressão cai hoje, a tristeza cai por terra, a doença cai por terra. O projeto de Deus está de pé para a tua vida. Ainda não é o fim, mas caminhe. Está difícil? Caminhe. Está jejuando? Está difícil? Está clamando? Não chegou? Continue, continue, continue. Porque a confiança de Deus, na verdade, chega para alguém aqui nessa noite como forma de fortalecimento da tua fé. E você vai atravessar o mar. Se coloque em pé, por gentileza. Aí chega a finalização. Uracachu de Calabarrai. Chega neste momento em que Pedro desceu do barco, é verdade. Desceu do barco. Começou a andar. Mas ele observa que a tempestade era tamanha. A dificuldade era muito maior. E assim acontece conosco. Quando nós tiramos a visão de Jesus. Assim acontece e está acontecendo com muitos. Quando você deixa de olhar para Jesus, você perde o alvo. Tem muita gente caminhando. Tem muita gente caminhando, mas sem direção, na direção errada, ou sem direção. Mas nessa noite, assim como Pedro, quando começou a afundar, sabe qual era o medo de Pedro? Na verdade, não é de se afogar, porque ele era nadador. Pedro era pescador, e todo pescador que se preze sabe nadar, ou pelo menos tenta. Ali naquela situação, medo, o pavor toma conta de Pedro, e ele fica paralisado. O medo faz nós ficarmos paralisados. Quantos de nós acordamos de madrugada suado, muitas vezes ali perturbado com um pesadelo, aonde nós queríamos correr e não conseguíamos, aonde nós queríamos clamar e não conseguíamos. É desesperador. A vontade é só de clamar, e muitas vezes não sai voz. Mas Pedro, o texto diz que ele clamou dizendo: Senhor, salva-me. Pedro estava reconhecendo que somente Jesus é e sempre será o eterno Salvador da nossa vida, o eterno Salvador da nossa alma, aquele que verdadeiramente pode te puxar destas águas que tem te afundado. E esta água está muitas vezes afundando a vida de alguém. Nessa noite eu falo com você, meu amigo. Uracachon de Calabarrai. Em que a água tem te puxado para baixo.
a água da solidão, a água do pecado, tem te afundado, tem te colocado para baixo. Você se sente inferiorizado, inferiorizada. Tem mulheres achando que são tem mulheres achando que não vale mais nada para ninguém. Tem mulheres aqui nesta noite que está achando que não é mais bem vista pelo seu esposo, pela igreja. Um espírito de tristeza tem adentrado o coração de muitas mulheres. O Espírito Santo de Deus me faz entender isto. Você tem dificuldade nos seus relacionamentos. Você tem dificuldade nas suas relações. E você tem se colocado cada vez mais para baixo. Mas o Espírito Santo, aquele que é o Consolador, te trouxe aqui nessa noite para trazer um bálsamo para o seu coração, para trazer alegria novamente para a tua alma. E está dizendo para muitas e muitos que estão afastando, e diz nessa noite: eu ainda tenho projeto para você. Eu ainda observo aquilo que você tem clamado, o coração contrito, a alma angustiada. E nessa noite Ele quer fazer um concerto com você nessa noite. Deixa que Jesus controle o seu barco nessa noite. Eu vou devolver o microfone ao pastor. Mas nessa noite a oportunidade está aberta. Jesus na tempestade, Ele cura você do trauma da tempestade nessa noite. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Quantos glorificam a Deus por esta mensagem genuinamente pentecostal? Eu quero que você leve para casa de tudo que ouvimos, das boas palavras que ouvimos durante esses minutos, duas coisas importantíssimas que não podemos esquecer jamais. Tudo que foi falado é bom guardar no peito, mas se não conseguir guardar tudo, guarde essas duas. O Senhor dá a ordem para a segunda travessia, manda os discípulos entrar no barco, e Ele desta vez não os acompanha, por razões que já foram expostas aqui. Ele sabe que todo início é cheio de energia. Ele sabe que todo começo é cheio de boa vontade. Ele sabe que todo mundo que começa muito animado. Mas observem o evangelista Marcos, lá no capítulo 5 ou 6 do seu livro, quando vai falar sobre esta mesma travessia, vai dizer para a gente que durante todo o tempo em que Jesus esteve na terra, enquanto os discípulos estavam remando no mar, Ele estava contemplando eles, vendo eles. Jesus não acompanha no início, porque sabe que todo começo é poderoso. Mas na sua sabedoria Ele já agendou um encontro conosco no meio. Eu vou de novo. Na sua sabedoria Ele já agendou conosco um encontro no meio.
No lugar onde o vento vai ficar mais forte, Ele sabe, ali é o nosso ponto de encontro. No lugar onde a tempestade vai ficar mais cruel, ali eu vou me encontrar com Ele. No lugar onde as ondas vão ser mais furiosas, eu vou me encontrar com Ele ali. Eu preciso que você receba esta palavra esta noite em nome de Jesus. Fique tranquilo. Se você ainda não teve este encontro milagroso com Ele, é porque você aguenta ainda mais algumas milhas dentro deste mar. É porque você aguenta mais um pouco desta travessia. Porque a hora que o vento ficar forte demais e você não tiver mais força para remar, pode olhar para os lados, porque Jesus vai chegando. Jesus vai vindo ao seu encontro. Deixa eu ver se alguém está recebendo isso aqui e entendendo essa palavra aqui esta noite. Bata em quem está ao seu lado, por favor, nós já vamos encerrar. Mas diga para ele, prepare-se, Deus tem um encontro conosco marcado. Onde a luta é mais renhida, onde a batalha é mais terrível, onde nós não temos mais força para continuar. Ele aparece para renovar as nossas forças. Oh glória, alguém está recebendo, alguém está recebendo. Alguém está recebendo. A segunda coisa, e não menos importante do que essa, que você vai gravar. Olha aqui nos meus olhos verdes agora. É que durante todo o tempo em que Jesus está em terra, Ele está orando. E os discípulos estão remando. A noite inteira remando. Chegaram aonde? Aonde? No meio. Jesus passou a noite inteira orando. Chegou aonde? No meio. No mesmo tempo. Na mesma hora. No mesmo instante. Os discípulos passaram a noite inteira no esforço. Rema, se esforça, machuca, cansa, dá dor no músculo. Só chegaram no meio. Jesus orando resolveu ir caminhando. Alguém já entendeu? Alguém já entendeu? O que eu estou tentando te dizer é: pare de remar e vai orar. Pare de lutar e vai orar. Pare de ficar esgotando as tuas energias e deixa esse assunto com Deus, porque vai chegar na hora certa. Quem recebe a palavra aqui esta noite, feche os teus olhos em nome de Jesus Cristo. Feche os teus olhos, feche os teus olhos. Eu quero chamar à frente, enquanto eles estão louvando ao Senhor, aqueles que querem tomar uma decisão esta noite e entregar a sua vida a Jesus Cristo. Levante a sua mão como sinal. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aqui está uma pessoa entregando a vida para Jesus. Aonde está a segunda pessoa que vai entregar sua vida a Jesus esta noite? A segunda pessoa, alguém que vai dizer: sim, eu vou voltar para a casa do Pai. Sim, eu vou receber a Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu não vou mais remar com as minhas próprias forças. Eu vou deixar isso em Deus. Eu vou confiar em Deus. Eu vou entregar para Deus. Oh glória a Jesus, oh glória a Jesus, oh glória a Jesus, oh glória a Jesus, oh glória a Jesus. Aleluia. Se o teu joelho está no chão, o inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso.
Pra cada noite que você passou Aleluia. aflito, o seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não cede agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, eu estou esperando alguém. Eu estou esperando você, que está distanciado dos caminhos do Senhor, que está afastado da casa do Pai, que veio aqui esta noite a convite de alguém, e que está remando. Começou tão bem, mas agora a força já se foi. Começou tão bem, mas agora tudo já se dissipou. O Senhor está convidando você a entregar esses remos na mão dEle esta noite, a soltar o cabo da nau, entregar os remos na mão do Senhor, e então você vai navegar com fé em Jesus Cristo nosso Senhor. É o que Jesus faz. Se reconciliou e já foi renovado com o Espírito Santo. Papai está na casa. Papai está na casa. sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem o tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé. Eu estou esperando você que vai entregar sua vida a Jesus esta noite aqui, Pra cada noite que vai dizer a Ele: cansei de remar, cansei de lutar sozinho, cansei de tentar as coisas da minha força. Eu vou entregar os remos da minha vida para ti hoje, a condução do meu barco para ti. Aonde está você que vai entregar sua vida a Jesus esta noite também? Eu quero orar por você. Há mais alguém? Oh glória, oh glória. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Está sentindo Jesus aí? Tá sentindo Jesus aí? Quem hoje vai dizer, independente daquele que já é crente, porque às vezes nós que também já servimos ao Senhor Jesus, somos um tanto teimosos, tentamos fazer as coisas do nosso jeito. Coloca a mão no peito e diz: pega o remo, Senhor, pega o remo. Eu cansei de lutar sozinho, para descobrir que eu só vou chegar até no meio. Oh glória! Eu canso. Se tu navegar no meu barco, eu vou chegar até o final. Se tu navegar na minha embarcação, oh glória! Pastor Marcos, ore ao Senhor. Oh glória a Jesus. Oh glória a Jesus. Nosso coração agradecidos a Ti, ó Pai, pela preciosa oportunidade de estarmos nesta casa, nesta noite, louvando, glorificando e exaltando o eterno e sublime nome do Senhor, por tudo que o Senhor está realizando aqui em nosso meio. Queremos lhe agradecer, ó Pai, por esta manifestação da Tua glória em nosso meio, e por estas vidas que se rendem, e pela atuação do Teu Espírito Santo. Continue, ó Deus, conosco. É a oração que a Ti fazemos, em nome de Jesus.
Amém. Pegue na mão de alguém e diga: com Jesus você chega até o final. Olhe para mim aqui, moço. Moço, olhe para mim. Aleluia. Como é que é o teu nome? Elifas. Você crê, Elifas, que hoje Deus está restaurando a tua história? Enquanto eu pego na tua mão e olho dentro dos teus olhos, os céus me autorizam a te dizer: esse pastor que hoje te dá as boas-vindas, em tempo oportuno te consagrará ao ministério. Porque a palavra e a promessa feita, aretocaioshéria, para aquela que calejou os joelhos orando por ti, permanece diante do altar de Deus. Alguém pode dar glória a Jesus aqui? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Meus irmãos, nós já vamos encerrar. Terça-feira, no nosso culto de doutrina, nós teremos aqui a presença de um dos maiores preletores deste país, de uns homens mais extraordinários e versados na palavra do Senhor. Pastor Messias dos Santos. Ele está pregando este final de semana em Alta Floresta. E ele vai estar conosco aqui na terça-feira. Se eu fosse você, eu não perdia a oportunidade de comer essa comida diferente. Venha estar aqui para ouvir o que Deus tem para nós nesta próxima terça-feira, através da exposição deste que é um dos grandes expositores. Foi um dos meus professores e uma das referências para o meu ministério da pregação da palavra de Deus. Venha ouvi-lo, ele vai estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Você não pode perder esta noite de terça-feira. Na quinta-feira, nós teremos a nossa reunião de alinhamento ministerial. Mas, aproveitando a data, nós estamos, pelos critérios estatutários, convocando a membresia da igreja, membros da igreja, para uma Assembleia Geral extraordinária, para tratativas de assuntos administrativos de interesse da comunidade assembleiana. Os membros da igreja que desejarem estar aqui, nós precisamos discutir um assunto administrativo. E nós precisamos fazer esta Assembleia Geral nesta quinta-feira. O edital de convocação já foi lançado em 10 de setembro, seguindo os artigos do Estatuto. E nós estamos convocando agora de púlpito, para que possamos ter aqui os irmãos participando desta grande reunião de Assembleia Geral e alinhamento ministerial. A coordenação dos adolescentes estão pedindo aos pais de adolescentes irem até o auditório agora em caráter de urgência. Eles vão ter festa nos próximos dias e acredito que os líderes querem falar com os pais. Eu vou fazer hoje, cadê minha preta? Eu e minha preta vamos lá para a porta. Eu quero pegar na mão de todo mundo hoje. Quem não passar ali, não pegar na minha mão, vai ficar uma semana sem dormir. Tá bom? Eu vou lá para a porta para pegar na mão de todo mundo. Abraçar vocês em nome de Jesus. Eu já nem apresento que o senhor é casa. Eu já lhe disse que eu vou lhe batizar. Tá? Em nome de Jesus. Deus abençoe, viu? Nosso prefeito, a primeira dama. Deus em Cristo abençoe sempre
a sua vida em nome de Jesus. Deixa eu passar o microfone. O pastor Wander vai dar a bênção. Pastor, espera eu chegar lá para nenhum apressadinho sair. Não sai que vai morrer fulminado. Antes de eu chegar lá. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença de deuses a ti cantarei louvores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o santo amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos nós que juntos dizemos amém. Chegamos ao encerramento de mais uma transmissão ao vivo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Cacoal. Que a paz do Senhor esteja contigo.